Inicia agora Proclame o Evangelho, um programa voltado para o estudo das boas novas na Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Produção e direção, Fábio Mazarotto. Locução, eu, Arcade. Se liga aí que vem Bíblia. Olá, amigos, estamos começando mais um programa Proclame o Evangelho. E na lição anterior, nós vimos que Deus chamou um homem cujo nome era Abrão, e Deus mudou o nome dele para Abraão. Vimos que esse homem teve que confiar em Deus, deixar a sua terra, a sua parentela. Por isso, ele se chama também amigo de Deus e pai da fé. Isto mesmo, fé. A palavra fé significa que você não vê, não sente, mas espera com certeza. Isto é fé. É confiança total e plena em Deus. E eu quero convidá-lo a confiar na palavra de Deus, não em mim, não em nenhum outro homem, mas sim na Bíblia Sagrada. Por isso, você deve ter ela em suas mãos e conferir todas as passagens que são lidas aqui. Com certeza você notará diferença em algumas palavras que são sinônimos, mas a essência e o significado delas é o mesmo, desde que você olhe a palavra de Deus dentro dos 4 contextos que nós temos observado aqui: contexto cultural, histórico, linguístico e geográfico. Chegaremos então à mesma conclusão. Esses contextos são essenciais para se compreender a palavra de Deus e é através dele que nós temos estudado a palavra de Deus, que vai de Gênesis até Atos dos Apóstolos. Essa série de estudos bíblicos que nós chamamos da criação a Cristo. Aqui neste programa chamado Proclame o Evangelho. Obrigado por ouvir esse programa. Obrigado também por nos seguir na nossa página no YouTube, se você não nos segue ainda. Então clique aí para seguir a gente, clique no sininho para deixar ativado quando nós disponibilizarmos o próximo vídeo aí, em formato de áudio, né, com os slides, para que você possa conferir esse estudo bíblico. Vimos ainda que Deus disse a ele que daria um filho a ele, né? E aí com os seus 99 anos, Deus aparece para Abraão e para Sara e com 3 anjos, fala acerca do seu filho, mas na lição anterior nós vimos também que além de falar com Abraão, dar essa notícia para Abraão, os 2 anjos foram para a cidade de Sodoma, onde estava o sobrinho de Abraão, Ló, com a finalidade de destruir essas 2 cidades, porque infelizmente o pecado delas tinha chegado até Deus. E nós vimos que o principal pecado dessa cidade era o fato de que os homens não gostavam de mulheres, e sim de homens, apesar de se casarem, apesar de terem famílias, de terem filhos, eles gostavam de ter relacionamentos sexuais com homens, homossexualismo. E infelizmente, por causa disso, né, eles queriam abusar dos anjos que estavam na casa de Ló. Esses anjos feriram ele de cegueira e retiraram no dia seguinte Ló e toda a sua família de lá. E Deus fez chover fogo e enxofre do céu, destruindo essas 2 grandes cidades da época de Abraão por causa deste pecado, que Deus abomina o pecado. Pois bem, foi dada oportunidade até mesmo para que os futuros genros que estavam prometidos em casamento às filhas de Ló, pudessem sair com ele da cidade, mas eles não acreditaram, eles não confiaram na palavra de Ló, eles não confiaram na palavra que Deus usou Ló para trazer a eles, e pereceram na cidade, bem como a mulher de Ló, que olhou para trás e se transformou numa estátua de sal. Basta lembrarmos que ela foi avisada pelos anjos que não olhasse para trás, porque senão ela pereceria, ou seja, ela iria morrer. Deus destruiu essas 2 cidades, e na última lição nós vimos também que Deus cumpriu a sua palavra com Abraão e lhe deu um filho cujo nome foi colocado Isaque. Deus é fiel, ele cumpre as suas promessas. Levou 25 anos para que Deus cumprisse a promessa que tinha feito para Abraão. Isso nos ensina que fé leva um espaço de tempo. Foi esse tempo que Abraão fortaleceu a sua fé, a sua convicção em Deus.
E Deus cumpriu a sua palavra. Abraão tinha 100 anos e sua esposa Sara tinha 90 anos. É impossível, humanamente falando, ter um filho com essas idades. Deus é fiel, ele sempre cumpre as suas promessas. E no final da última lição, nós vimos que Deus chamou Abraão para provar a sua fé, para ver se de fato Abraão confiava nele e pediu que levasse Isaque para ser sacrificado sobre o monte Moriá. E nós paramos no meio dessa história, lá em Gênesis, no capítulo 22, no verso 8. Eles estão subindo um monte depois de 3 dias de caminhada. Abraão poderia ter se arrependido, mas nós não vemos em momento nenhum Abraão recuar, retroceder, de sacrificar seu filho, de matar seu filho para Deus. A Bíblia fala lá em Hebreus que ele cria ao ponto de que Deus era capaz de ressuscitar Isaque dentre os mortos, porque ele já sabia que Deus é fiel, ele experimentou isso, ele sabia, né, a sua confiança, a sua fé era tão grande que no versículo 8, quando ele é perguntado, né, pelo filho onde é que estava o cordeiro para o holocausto, que era o costume, né, o cordeiro apontava para o Salvador que Deus enviaria, ele responde para o filho dele, que não era mais uma criança, já era um homem, pois estava carregando a lenha, era um rapaz. Ele diz assim: respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. A confiança dele é plena, total, que Deus iria providenciar um cordeiro. Deus iria realmente resolver este problema. Ao que ele também sabia que Deus é o Deus dos impossíveis. Imagina, ter um filho na idade que ele teve, não tem como não confiar em Deus. E você, amigo, confia em Deus? Tem confiado naquilo que está escrito na sua palavra? Ou tem confiado em homens, naquilo que os homens falam? Não confie em mim, confie em Deus, confira na sua Bíblia, abra a sua Bíblia. Se você não tem uma Bíblia, baixe um aplicativo gratuito hoje na internet com a Bíblia, com diversas versões da Bíblia. Por favor, faça isso. Não seja dependente da minha pessoa. Eu posso morrer hoje ou amanhã e não estarei mais aqui para você seguir a mim. Eu quero que você siga a Deus, que você conheça a Deus, que você tenha um relacionamento pessoal, íntimo com Deus, que você confie no Salvador que Deus disse que enviaria, que é o fato do Cordeiro aqui, que aponta para esse Salvador, e que veio, e que morreu, e que ressuscitou o terceiro dia. Você sabe de quem eu estou falando. É nele que você deve depositar a sua fé. Capítulo 22, o verso 9 e o verso 10. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado ali, edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque seu filho e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. No seu coração, Abraão já havia matado Isaque. Ele confiou em Deus e obedeceu a Deus. Vejam que obediência só vem depois de confiar. Se eu confio, eu obedeço. Se eu desconfio, eu desobedeço. Ou seja, se eu não tenho fé, confiança, eu não vou obedecer. A obediência precede confiança. Ou, em alguns casos, infelizmente, medo. Mas Abraão não tinha medo de Deus. Deus foi benevolente para ele. Ele deu esse filho. E Deus prometeu que dele faria uma grande nação. Ele confiava em Deus. E não havia outra maneira de Abraão se tornar uma grande nação. Ele já tinha muitos anos de idade e esse foi o único filho que ele teve no seu casamento. E agora, esse rapaz, esse homem, permite que seu pai o amarre e deite sobre a lenha do holocausto. Se fosse nos dias atuais, com certeza o filho amarraria o pai e o mataria ali mesmo, ou sairia correndo dele, dizendo: olha, você está louco, meu pai, e fugiria dele. Mas não é o que acontece. De fato, a gente vê a fé de Abraão e, em outro aspecto, a gente vê a fé também de Isaque em Deus, ao ponto de se entregar para morrer de forma voluntária. Verso 11, Abraão está pronto para matar o seu filho, estendeu a mão com o cutelo para imolar Isaque. E olha o que acontece no verso 11. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus,
porquanto não me negastes o filho, o teu único filho. Olha só, o teu único filho, de fato, o único filho dele no casamento com Sara. O filho da promessa, o filho que Deus disse que faria uma grande nação e por meio dessa nação abençoaria todos os povos da terra. Dessa nação viria o Salvador, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o libertador da raça humana. Mas é um libertador que só liberta quem crê nele, quem confia nele. Quem não confia não será libertado. A libertação, a salvação é só por meio da fé. Confie neste Salvador. Olha o verso 13. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Isso mesmo, havia um carneiro preso pelos chifres num arbusto ali que Abraão não havia notado, já preparado de antemão por Deus para substituir Isaque. O sacrifício deveria ser feito por um inocente, alguém que não teria nenhum pecado. Agora a pergunta que fica, seria possível que Isaque fosse o sacrifício perfeito no nosso lugar? O pai dele era quem? Abraão. Então ele era pecador. Ele tinha pai humano, ele era pecador. E alguém que deveria sacrificar não deveria ter pai humano, deveria ser perfeito, sem pecado. Isaque não poderia pagar nem mesmo pelos pecados dele, assim como você não pode, como eu não posso. Versículo 14. E pôs Abraão por nome aquele lugar, o Senhor proverá, daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Deus providenciou um holocausto para o lugar de Isaque. Deus também providenciou alguém para morrer no seu lugar. Alguém ao qual ele diz que é seu filho unigênito, para morrer por você. Foi sacrificado por ti, ele morreu por você. Carregou sobre si os seus pecados, como os cordeiros simbolizavam ali nessa história que nós estamos vendo aqui em todo o Velho Testamento. Pois bem, isso aqui que nós vimos aqui através de Isaque, dessa prova que Abraão passa, é uma ilustração, uma sombra do que aconteceria no futuro, quando Deus entregaria seu filho unigênito, que de fato morreu fisicamente no seu lugar. Vamos agora para Gênesis capítulo 24, verso 67. O que acontece aqui, antes de nós lermos esse versículo, morreu, Sara morre, Abraão manda buscar uma noiva, né, uma esposa para Isaque do meio da sua parentela, e é uma história importante de você ler ali, que nós deixamos para trás nos capítulos 23 e no capítulo 24. Por favor, leia, é uma história de amor, é uma história romântica, um romance um pouco diferente da nossa cultura, um romance oriental, mas é algo maravilhoso para se ler. E aí, o que acontece, né? Verso 67, Isaque conduziu-a até a tenda de Sara, mãe dele, e tomou a Rebeca, e essa lhe foi por mulher, ela a amou. Assim foi Isaque consolado depois da morte da sua mãe. Como é que era o casamento nessa época? Ele recebia a noiva, levava para a tenda, tinham relações sexuais e estavam casados. Não tinha padre, não tinha pastor, não tinha cartório, não tinha nada disso, certo? O relacionamento sexual é que sela o casamento. E eles estão, então, casados. Eu não estou dizendo que você não deva fazer as coisas de forma legal, né? Você deve assumir de forma pública um compromisso com a sua esposa ou com o seu marido, né? Então, isso é algo importante. Deus abençoa, sim. E aqui a gente vai ter um pouquinho mais de detalhe acerca do casamento de Isaque e de Rebeca. Qual era a situação, será, dessa jovem com qual ele se casou? Olha só, Gênesis capítulo 25, verso 20 e 21, diz assim: Era Isaque de 40 anos quando tomou por esposa a Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã-Arã, e irmã de Labão, o arameu. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher,
concebeu. Pois bem, qual era o problema da esposa de Isaac? O mesmo problema da mãe dele. Ela era o quê? Estéril. E por um bom tempo ele orou. Ele orou para que Deus lhe desse um filho, certo? E nós vamos continuar na leitura, mais para frente a gente vai ver que ele orou por 20 anos, dos 40 aos 60, para que Deus lhe desse um filho. O pai esperou 25, ele espera 20 anos. Agora você imagine nesse período de 20 anos, o que não iriam dizer acerca de Isaac. Sabe por quê? Porque na cultura deles não é correto, não é bíblico, não é certo, mas eles consideravam a mulher que não podia ter filho uma mulher amaldiçoada por Deus. E pode ser que em todo esse tempo aí, o nosso amigo Isaac aqui, vamos criar uma suposição, ele teve outros amigos que disseram, tua mulher é amaldiçoada, eu sei de uma simpatia que pode resolver essa situação. Eu conheço uma mulher lá que faz um trabalho, eu conheço outro homem lá que faz um negócio, é tira e queda, ela vai poder ter filho, ela vai gerar um filho, certo? Agora, o que será que a Bíblia fala acerca desse tipo de situação? Você já parou para pensar? O que Deus pensa desse tipo de coisa, dessas coisas que eu acabei falando aqui? Vamos dar uma examinada acerca do que a palavra de Deus fala a respeito disso? Vamos abrir as nossas Bíblias, passando aqui de Gênesis, a gente vai sair um pouquinho para ver o que Deus pensa dessas situações. Vamos lá para o livro de Levítico 19, o verso 31, nós vamos ler agora. Olha o que diz a palavra de Deus, a Bíblia. Não vos voltareis para os necromantes, algumas vão dizer médios, tá? Nem para adivinhos. Não os procureis para seres contaminados por eles. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Deus está dizendo aqui para a nação de Israel que viria de Isaac, ali, de Abraão, de Isaac, nós estamos mais para o futuro, que Deus não quer que procurassem essas pessoas. Médiuns, fazedores de simpatia, essas coisas. Mas aqui é só um texto. Nós vamos pegar um texto onde a abrangência é maior acerca desse texto aqui, tá? Nós vamos dar uma olhadinha aqui no capítulo... O capítulo 20 também vai falar um pouquinho disso, né? Levítico também no versículo 6 vai dizer algo acerca disso. Ainda não é o texto final, nós vamos pegar um texto que vai trazer todas essas coisas que Deus não gosta. Essas coisas que a gente pensa que vem de Deus, mas não vem de Deus. Ele vai deixar claro, a Bíblia vai deixar claro isso. Olha só. Levíticos capítulo 20, o verso 6 diz o seguinte: quando alguém se virar para os necromantes, algumas versões vão dizer médiuns, e feiticeiros, para se prostituir com eles, eu me voltarei contra ele e o eliminarei do meio do seu povo. Olha quão grave é a situação. Deus não permite ao ponto que ele diz que iria matar se alguém se voltasse para esse tipo de situações, para esse tipo de coisas. Agora, vamos ver um pouquinho mais de coisas que Deus abomina e que nós, por não conhecermos a Deus, muitas vezes, acreditamos que vem de Deus. Vamos abrir lá em Deuteronômio, capítulo 18. Ali vai ter uma lista de coisas que Deus abomina, que Deus não permite ao povo dele, a quem crê nele, fazer esse tipo de coisa. Deuteronômio, capítulo 18, a partir do verso 9. Olha o que diz o verso 9 desse capítulo aqui. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Abominação é algo que Deus odeia, que Deus realmente se anoja, ele não permite esse tipo de coisa, não vem dele. Se não vem dele, você já sabe de onde vem. Não são coisas que vêm de Deus, apesar de muitas vezes as pessoas pensarem que essas coisas vêm de Deus. E ele vai dar uma lista a partir do verso 10 até o verso 12. Nós vamos ler toda essa lista e depois a gente vai detalhar essa lista. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus os lança diante de ti. Em outras palavras, Deus mata, Deus destrói, estarão para sempre separados de Deus, mortos eternamente longe do Senhor. Agora vamos ver com um pouquinho mais de detalhe cada uma dessas palavras que aparece aqui
nessa versão que eu li. Talvez na sua versão apareçam alguns outros nomes, né? Mas aqui diz assim, aquele que faz passar o filho pelo fogo. O que é isso? Sacrifício de seres humanos. Na antiguidade, um ritual feito para um deus chamado Moloque, tá? Eles pegavam as crianças e colocavam em cima de uma estátua de aço com fogo dentro dela, oca, e a criança morria queimada. Ou eles queimavam mesmo a criança, sacrificando a criança. Deus não aceita sacrifícios humanos. Ah, Fábio, mas a gente acabou de ver aí, cara, que Deus pediu para sacrificar Isaac. Deus só aprovou Abraão. Isaac não foi sacrificado. Ele não morreu. Deus não aceita sacrifício de seres humanos, certo? Pois bem, Deus abomina, ele odeia isso. Outra palavra que aparece ali, ele diz ali, nem adivinhador. O que um adivinhador faz? Ele fala sobre as coisas que acontecem, estão acontecendo ou já aconteceram. Vamos ver alguns tipos de adivinhadores, né? Você está andando na rua da sua cidade ali, e aí você passa no centro, numa praça, e uma mulher te aborda e diz, deixa eu tirar a tua sorte, ou ler a tua sorte. E ela pega a sua mão e começa a dizer, olha, eu vejo aqui que você tem uma pessoa que você ama muito, você já teve problemas financeiros, e por aí vai. O que ela está tentando fazer? Adivinhar a sua vida. Agora eu pergunto, quem é que nunca teve uma pessoa que ama muito? Quem é que nunca passou por dificuldades financeiras? Isso é adivinhação. Ela está tentando adivinhar alguma coisa que já aconteceu ou que está acontecendo, tá? Isso aí é um adivinhador. Deus abomina esse tipo de coisa. Deus abomina esse tipo de situações. Ou pegar cartas, né, para ver o futuro, essas coisas. A gente já vai chegar nisso aí. Deus abomina, é coisa que Deus não aceita. E olha só, leia na sua Bíblia, Deuteronômio capítulo 18, a partir do versículo 10 ao versículo 12. Nós estamos na Bíblia, não é o Fábio que está falando, não é o Proclame o Evangelho que está falando, não é o pastor que está falando, é a Bíblia que fala. Isso é importante, isso está na Bíblia. E Deus não vai mudar isso, em lugar nenhum. É proibido do começo ao fim da palavra de Deus. Deus abomina esse tipo de coisas que nós estamos vendo aqui. Então, sacrifícios humanos, adivinhador, outra palavrinha que aparece ali, prognosticador. O que é isso? É alguém que tenta adivinhar o futuro. Como é que acontece isso? A pessoa pega uma carta, né, começa a ler cartas ali, você vai ser rico, você vai casar, você não sei o quê, papapá, papapá. Ou no final do ano, nos programas de televisão, aparece lá os caras jogam búzios, carta, tem um monte de coisa que eles fazem lá e dizem assim, este ano vai morrer um cantor famoso de música sertaneja. Qual é o ano que não morre um cantor sertanejo no Brasil? Tem tanto, né? Não me leve a mal, mas tá tentando fazer o quê? Adivinhar o futuro, né? Ou dizer quem vai ser presidente, quem não vai ser presidente, essas coisas assim. Adivinhar o futuro. Deus abomina esse tipo de coisa, ok? Prognosticador é isso, alguém que tenta adivinhar o futuro. Outra palavrinha que aparece ali, nesses versos, o agoureiro. O que é um agoureiro? É alguém que tenta prever maus acontecimentos. Isso mesmo, né? É alguém que tenta prever maus acontecimentos. Ou faz alguma coisa para que esses maus acontecimentos aconteçam. Isso mesmo. Você está andando na rua, certo? Um lugar meio deserto, assim, né? Um loteamento que quase não tem casa, e você chega numa encruzilhada e lá tem um prato de farofa, uma galinha preta, um litro de cachaça e uma nota de R$ 100. O que é isso? Isso é um trabalho, né? Macumba. Isso é o trabalho de um agoureiro. Agoureiro é alguém que tenta prever maus acontecimentos, né? E às vezes você entra numa igreja, que você diz evangélica, e o pastor lá diz, eu tenho uma revelação para você, que se você não vier aqui, você vai morrer, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo com você. O que é isso? Agoureiro. A Bíblia condena. Você pode estar dentro de uma igreja, mas isso não vem de Deus. É abominação tentar adivinhar maus acontecimentos na vida das pessoas. Ok? Isso não é profecia, isso é agouro, é desejar o mal,
é tentar prever e às vezes até fazer coisas para que isso aconteça, certo? Agora, a palavra feiticeiro aqui significa alguém que corta em pedaços, um curandeiro. Você vai naquela pessoa e ela faz uma reza para você, ela reza você, passa a mão no teu corpo ali, e depois ela vem com um pote para você, uma embalagem, e diz assim, toma isso aqui que é familiar. Você pergunta, o que é isso aqui? Não precisa saber, toma. Isso é um feiticeiro, né? E ele faz os benzimentos e tudo mais aí. Isso não vem de Deus, apesar das pessoas acreditarem que isso vem de Deus, é dom de Deus. Não, não é. Não agrada a Deus. Se você quer agradar a Deus, pare de fazer essas coisas se você faz. E olha, é a Bíblia que nós estamos olhando aí, Deuteronômio capítulo 18, a partir do verso 10 ao verso 12. O encantador, outra palavra que apareceu aí, né? Encantador é alguém que dá nós, alguém que invocando alguma força prende os outros. Algo bem comum na cultura brasileira, simpatia. Isso é um encanto, certo? Deus abomina esse tipo de coisa. Necromante, ou algumas versões dizem médium. O que significa isso? O que tem significado essa palavra? É alguém que invoca um espírito e aquele espírito lhe dá algumas respostas, ou diz que fala com o morto. O que Deus fala a respeito disso? Ele abomina. E olha que, pelo que a Bíblia diz, ele não está falando com o morto, ele está falando com o espírito e possivelmente não é do morto. Mas já basta saber que Deus abomina. Então é bom ficar longe, né? Se você consultava alguém para saber de mortos ou para ouvir de espíritos, se afaste. Não importa se é mesa branca, amarela, preta, roxa. Deus diz que abomina. Não existe coisa do bem. Quando Deus diz que abomina, é do mal. Mágico não é aquele que faz truque para divertir a criançada e o pessoal, né? Nas ruas, ou num circo, ou num teatro. Mágico aqui tem a ideia, o sentido da palavra seria mais mago. É uma pessoa que consegue realizar algo impossível. Vou citar um exemplo aí, operações espíritas, né? Aquelas operações, o cara vai lá, tira um negócio, nunca sai na mão do cara, aquele negócio ali, né? Pedra, chumaço com sangue, não sei o que, papapá. É algo que Deus abomina. Quem pede para fazer essas coisas também é coisa que Deus abomina, né? Quem consulta os mortos, está escrito ali, tá? Mesma coisa que os médiuns aí, né? Mas se você quer consultar os mortos, vai lá. Deus diz que gosta? Não. Deus detesta todas estas coisas. Tudo isso que você ouviu, certo? Nós saímos lá de Isaac, a mulher dele está orando ali o tempo. Criamos uma situação hipotética, né? De que um amigo falasse para ele que a mulher dele fosse em tal lugar, ela poderia ter um filho e tudo mais, né? Porque é aquela coisa, quando não consegue ter filho, tenta de tudo. Por último, vai atrás de Deus, tá? A gente vê que Isaac foi o contrário. Ele foi primeiro atrás de Deus e não foi atrás dessas coisas. Mas a gente pegou essa ideia para mostrar coisas que Deus abomina que nós fazemos. Tem mais uma outra coisa aí, de tentar o futuro, né? Você abre o jornal lá e tem lá, que signo você é? Isso. Daí diz ali, hoje o seu dia está bom para os negócios e ruim para o amor. Isso é tentar adivinhar a vida da pessoa. Então, os signos, o horóscopo, é tudo um sistema de coisas que Deus abomina. Deixe isso de lado. Você não é touro, você não é câncer, você não é nada. Você é um ser humano, nasceu pecador, pelo qual Deus escreveu esse livro maravilhoso que você está estudando, e Ele enviou o Filho unigênito dele para morrer no seu lugar. Deixe essas coisas de lado, passe a confiar naquilo que a Bíblia diz. Na semana que vem, a gente vai ver se Deus ouviu as orações de Isaac ou não, quantos filhos ele teve. Um forte abraço. Você acabou de ouvir Proclame o Evangelho, proclamando as boas novas da Palavra de Deus. Este conteúdo também estará disponível em nosso canal no YouTube, Proclame o Evangelho, e no Spotify da Rádio Oeste Cristã e RWRCA, Rede de Web Rádios Cristãs Amigas. Inscreva-se e siga-nos nestas redes sociais, além do Facebook do Proclame o Evangelho, para ficar por dentro dos nossos conteúdos. Até o próximo programa.